A paz do Senhor para você que vai me ouvir. Eu vou estar lendo aqui para a meditação, para a nossa meditação, em Êxodo 3, que vai falar sobre Moisés e a sarça ardente. E apareceu Moisés ao rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tendo ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as vossas dores, porque desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para livrá-lo subir naquela terra. É uma terra boa e larga, há uma terra que mana leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que vires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo. Isso te serei por sinal que eu te enviarei. Quanto houverdes virado este povo do Egito, servireis a Deus neste momento. Então disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu for os filhos de Israel, eles disseres: O Deus dos vossos pais te enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse a Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, e me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, e que enviou a vós. Este é o meu nome, eternamente assim o lembrarão de mim, de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel, e disse-lhe: O Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-mos-ei subir a aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu e do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouviu a voz: Assim irás tu com os anciões de Israel ao rei do Egito. E disse-lhe: Eis o Senhor Deus, os heteus dos encontrou.
Agora, pois, deixo-vos ir ao caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquem ao Senhor vosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, e nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito, com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixarei ir, e eu farei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Então acontecerá que quando não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hospede vasos de prata, vasos de ouro e vestes, a qual porei sobre vossos filhos e sobre as vossas filhas. Assim despojareis do Egito. O Senhor ele estava falando com Moisés que nessa palavra que ele ia tirar o povo do Egito, porque o povo estava ali como um escravo dos egípcios. Os egípcios escravizavam o povo e o povo já estavam amargurado, já estavam cansados de estar sendo escravizado por eles. Mas Moisés, ele chega naquela sarça e ele vê que aquela sarça, o fogo não se apagava. E ele, através daquela sarça, o Senhor estava ali e falou com ele o chamado a qual o Senhor tinha com ele. Mas Moisés, no seu coração, ele duvidava do seu chamado. Ele duvidava que ele, quem sou eu? Ele fala que quem sou eu para subir a este povo e falar o que eu vou falar com esse povo? Quem me enviou? O que eu vou falar? E o Senhor fala com esse povo que eu sou o que sou. Que eu sou o Deus eu sou Deus e pronto, vai que eu estou te mandando ir. Quantas das vezes o Senhor tem promessas nas nossas vidas, quantas das vezes o Senhor manda a gente fazer algo e a gente duvida no nosso coração. E ele promete, ele fala com Moisés que Moisés iria lá e iria tirar este povo do Egito e ia mandar este povo para uma terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra onde eles não seriam escravizados, aonde eles não teriam mais que sofrer na mão dos egípcios. Então Moisés ele duvida, em todo tempo Moisés vai duvidar, que eu não sei falar, eu não sei como que eu vou fazer, que eu vou chegar diante deste povo. E quantas das vezes eu mesmo, eu me coloco neste lugar, que às vezes o Senhor, ele fala que tem chamado com a gente, às vezes o Senhor fala algo com a gente, e a gente duvida que o Senhor vai fazer, a gente duvida que o Senhor pode estar no meio dessa situação, a gente duvida que o Senhor realmente vai livrar a gente dessa escravidão, desse deserto, deste momento que a gente está passando. Então o Senhor fala com você neste dia, não duvide da promessa do Senhor, não duvide daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Se Ele falou que vai fazer, que vai tirar este povo do Egito, que vai colocar o povo numa terra que mana leite e mel, Ele fará, porque Ele é Deus e pronto, acabou, não existe outro Deus acima dele, não existe nenhum Deus, é só Ele que é Deus e pronto. Então que você possa crer, que você possa acreditar nas promessas do Senhor na sua vida. Não duvide daquilo que o Senhor está fazendo. Quando o povo se encontrava nesse Egito, quando o povo se encontrava escravizado, eles não viam mais esperança, eles não tinham mais esperança no teu coração, eles não encontravam mais solução, eles não sabiam
como que eles iam sair desta escravidão. Eles eram escravos, eles estavam presos na mão de Faraó. Eles não sabiam como que ia acontecer, mas o Senhor, Ele ouviu o clamor do povo, Ele ouviu, subiu até os céus, o povo pedindo a Ele: me livra dessa escravidão, me livra desta terra. E o Senhor, Ele ouviu e mandou um libertador, que foi Moisés, que foi à frente desta guerra. Assim o Senhor está mandando você para livrar um povo a qual o Senhor te chamou. Não temas, não tenha medo daquilo que o Senhor vai falar com você, não tenha medo daquilo que você está passando, ainda que você esteja passando num deserto, ainda que você esteja numa escravidão, a qual você pediu ao Senhor: não tem como eu ver mais solução, não tem mais. O Senhor está ouvindo as suas orações, o Senhor está ouvindo o teu clamor, o Senhor subiu até a Ele o seu clamor do teu coração, e Ele mandará, e Ele virá pessoas para te ajudar. Então não temas, creia somente. Assim como Moisés viu o Senhor naquela sarça, e o Senhor falou com ele, e ele cobriu o seu rosto, assim o Senhor fala com você neste dia: não temas, porque eu vou contigo. Se eu sou contigo, nada pode te impedir. Assim diz o Senhor na sua vida. Creia somente e o resto Ele fará. Assim como o Senhor fez com Moisés tirar este povo. Não foi fácil, não foi. Moisés teve que lutar com o Faraó, porque Faraó não libertou o povo. Assim: eu vou lá no Faraó e vou pedir para libertar o povo, porque o povo quer ir para o deserto sacrificar a Deus, quer levantar um sacrifício ao Senhor. Ele não aceitou, ele teve que travar batalhas. Assim é você às vezes vai ter que travar batalhas para ir numa terra que mana leite e mel. Assim o Senhor manda te entregar. Creia somente, e que o Senhor abençoe a sua casa, a tua família e a tua vida. Amém.